Antes de se tornar Cracolândia, o apelido desse local era Boca do Lixo. Por quê? Boca do Lixo, porque é um local onde o lixo, né, é o ouro da rua. São homens, mulheres, crianças que vivem em cima do ato de reciclar vidas. Antes de existir Cracolândia, existir Fluxo, já existia as margens da pobreza, do sofrimento, do abandono, né? Cracolândia é só um apontamento para maquiar uma situação que não tem nada a ver com a substância, né? É só para tirar o foco da verdadeira realidade desse local, que é destruir sonhos, de roubar identidades. Epidemia Prata foi o trabalho em que nós fizemos, o nosso último trabalho, quase que resultante de estar no centro de São Paulo, coordenando um teatro numa das áreas de maior vulnerabilidade social do nosso país. Ele surge de uma ideia de um conflito nosso, de olhar os meninos prateados e meninos prateados que se pintam de prata para manguear, enfim, para fazer performance. Então tem uma inquietação nossa com relação a esses garotos e garotas, de qual é o limite entre performance, vida, arte, enfim, coisas que também a gente queria muito e a gente discute muito sobre isso. E aí quando a gente chega no container e passa a ensaiar sobre esse espetáculo, né, nesse contexto dessas crianças pintadas de prata, a gente começa a se questionar do quão invisível elas são perante a sociedade e como exerce sobre elas um olhar petrificante, um olhar de medusa. E tudo isso vai ressignificando o processo e a gente vai trabalhando sobre essas ressignificações. A gente não faz ideia desse mundo que ia se abrir para nós. Então a gente foi lá, por todas as questões políticas e de princípios que a gente tinha, a gente ocupou um terreno público, colocamos lá o nosso teatro e a gente estava agindo como artista sem saber o que seria depois o diálogo com o entorno. E foi então que nesse momento o entorno ele começou a ficar muito maior do que nós. Começou a ter uma invasão de subjetividades, então a gente começou a ficar atravessado demais por aquilo que a gente estava vivendo. Existia um lugar da poesia, do poema Suspenso por uma Cidade em Queda, e até o Era uma Era, que eram os trabalhos anteriores. Mas quando a gente estabelece o teatro de container e é impactado por aquela realidade, né, tão crua, ainda mais que o trabalho envolvia assim, pessoas incríveis, que também traziam um lugar muito político para o olhar, né, que nós deveríamos ter da nossa situação naquele espaço. Os nossos privilégios, os nossos conflitos, e até expor isso de uma forma crua, né, dura. O espetáculo é cru, é duro, ele é seco.
nada mais do que a realidade propriamente da rua. Fernando não mora na calçada. Fernando é usuário de crack, inteligente, culto, gosta de ler, tem ideia pra trocar, consegue dialogar com você. Agora descobriu que tá com AIDS, chegou pra gente, chorou, falou que tava com medo, mas que ele não ia se tratar porque ele é vida louca igual Cazuza. Sem o container, a epidemia seria um estupro, assim, a gente não ia ter como, seria um rasgo. Então, acho que o container foi esse conta-gotas que foi transmutando essa energia do poema e foi nos densificando, sabe? Era um balão de hélio, container foi essa pedrinha que foi trazendo a gente para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, e a gente encarou a dura realidade que era estar ali. Ele é até uma visão antropológica aqui do centro de São Paulo, da Cracolândia, porque a gente foi pegando histórias que afetavam a gente e isso foi virando espetáculo. E essa figura prata instigava muito a gente e acabou virando metáfora para todo esse contexto da Cracolândia. A gente começou com uma figura, com uma criança que tinha que tirar a sua cor, tirar as suas características, ele tinha que se pintar para ser reconhecido e visto, ele tinha que virar um objeto para ser visto e ganhar dinheiro. Para a gente falar um pouco desse espaço que é a Cracolândia, que ele é um pouco um buraco negro do mundo aqui, da luz. E por isso, epidemia, porque eu acho que nós estamos numa sociedade que, coincidentemente, agora a gente está falando, né, de uma pandemia, mas nós estamos aí numa epidemia social, onde as pessoas não estão tendo um olhar para o humano. E o humano está precisando se diferenciar de alguma forma, através de adereços, para ser notado. A gente partiu desse ponto, né? E como é um processo colaborativo, a gente acaba tendo camadas que outros integrantes vão trazendo, né? E aí isso vai fazendo com que a gente crie traçados e que resulte num estado, né, de presença naquele lugar que foi representado por Epidemia Prata. O Gabriel, um menino de 8 anos que joga bola mó bem, roubou uma porrada de papel higiênico daqui do teatro. Eu sei que ele mora ali naquela rua e vou até lá, para tentar recuperar alguma coisa e também conversar com a família dele. No caminho encontro os conhecidos, pergunto, ei, quem que é a mãe do Gabriel? Eles me apontam para uma senhora sentada do outro lado da calçada. Eu vou até ela, me apresento, explico toda a situação e pergunto para ela, o que a gente pode fazer para isso não acontecer? Ela me olha e responde, sabe o que você faz? Pega um pedaço de pau bem grande e bate nele até ele morrer. A nossa vivência naquele espaço, as nossas relações que foram criadas, né, com todas as pessoas ali do entorno, né, que a gente viveu junto durante um tempo e um tempo conturbado. Nós não conseguiríamos fazer um trabalho sem passar pela feitura desse espetáculo. E a gente está completamente atravessado por isso. Então, todos os manifestos, tudo que a gente foi fazendo, foi sendo um pouco embasado nos atravessamentos de estar no centro de São Paulo, num território de conflito com o Estado, de conflito com o crime, de conflito com a especulação imobiliária. Mas o mais forte foi a nossa sensação de autocrítica mesmo, impotência, né? Estamos ali e o máximo que a gente pode fazer é falar sobre uma realidade que a gente em absoluto não domina porque não vivemos. E que não importa quantos braços eu tenho e nem para onde eu esteja. A sensação que eu tenho é que eu não consigo sair do lugar. E foi o fato da gente ter ensaiado no prédio, do jeito que o prédio era, com as suas... com toda a dificuldade, com toda a sujeira, o pó, com um rato passando em cima, com um cheiro de xixi e cocô vindo do lado de fora. Eu acho que tudo isso contribuiu para a construção do espetáculo, contribuiu para que o espetáculo fosse como é e do jeito que é e sua importância.
instigante, mas ao mesmo tempo extremamente desafiador, né? Acho que a gente teve que ter uma delicadeza e uma escuta sobrenaturais, chamando de sobrenatural aquilo que a gente naturaliza, né? Assim, acho que transpondo aquilo que a gente naturaliza, para tentar o máximo possível não deixar que aquele estado, aquela matéria dura, sólida, desumanizada da relação desta companhia de teatro com este centro, com a Cracolândia, enfim, não virasse apenas tema, né? E para entender esse território, para poder falar sobre ele, a gente só consegue habitando-o. E habitando de uma forma, e tentando habitar de uma forma horizontal. Eu acho que então esse é o principal desafio, para que a gente não olhe verticalmente para essas pessoas e para essas histórias, para que a gente não se aproprie delas, utilizando-os para se tornar protagonistas. Eu acho que a gente teve que suavizar muito a nossa escuta para poder entender o que teria voz. E acho que isso é o trabalho ali de lapidação, né? A forja maior assim, da Epidemia Prata. Que é um espetáculo que parece um pouco desesperançado, que parece o retrato de uma distopia total e um fim de mundo total, ponto final, né? Eu discordo veementemente disso, obviamente, né? Mas porque eu seria incapaz de fazer um espetáculo desesperançado. Eu tenho uma desesperança total em relação ao regime no qual vivemos, ponto. E é sobre isso que o Epidemia Prata fala sobre a epidemia prata, epidemia de prata, sobre o capitalismo. E sobre esse sistema eu não tenho nenhuma esperança. E o espetáculo fala disso, do tipo, não existe esperança aqui. Eu vejo aquilo ali como se fosse um cachimbo na mão, no meio do breu, porque onde há escuridão, só a única luz que serve é a luz do bique. E aí você faz... Tum, segurei a fumaça e soltei. E aí vem à tona todo o movimento crescente da peça, porque a brisa, cada um tem uma particularidade. Então, quando dá a turma que está na escuridão, então, quando brilha, aquele brilho, que aí vem aquela imagem, né? E aí vem o impacto, né? Pessoas lá do outro lado olham para você e não te vê. Porque a invisibilidade, ela é muito constante nesse local. Que está do seu lado todo dia, mas você não o vê. Não vê, porque ele é mais um pedinte, ele é mais um da rua, ele é mais um... Eu sou guerreiro no terreiro de Ogum. Essa música ela veio muito por causa da questão que a gente estava trabalhando com o metal. Então o Ogum, ele é essa pessoa, esse guerreiro. A gente sentia essa energia dos Exus, a Cracolândia, o Teatro de Container, a nossa encruzilhada aqui do lado, ela era muito presente nos nossos ensaios. E essa música ela vinha norteando essa energia, né? A gente vinha abrindo o caminho com ela. Olha, foi uma pesquisa muito louca, porque eles estavam esboçando a questão dos instrumentos de metal, eles queriam que o metal ele tivesse presente em todas as instâncias, né? Desde as moedas, da cenografia, figurinos, do próprio, né? A prata que tinge o próprio corpo, e os instrumentos de prata, né? Então, os metais. Eles vieram de uma coisa de não tocar nada de instrumento, muitos deles nunca tinham soprado o instrumento para conseguir fazer isso em cena. Então, teve toda essa construção de aprender a tocar mesmo o instrumento, né? E também uma coisa de vir com essa sonoridade de o que estava... Qual que era a sonoridade que reverberava ali no entorno. Essa parte sonora, eu creio que ela... Como eu falei, ela teve um
um apelo pelos metais, por um desejo antigo nosso, e que nessa peça ela se potencializou diante do assunto. O assunto fez os metais brilharem nesse sentido. Eu também fiz questão de nem introduzir o piano, que eu comecei a entender que seria uma peça que eu tentaria, pelo menos, estar mais como um componente ativo para seja lá o que fosse, menos como músico. E assim como todos os outros atores, eu também só toco o essencial, a gente assopra quando precisa soprar, faz o que precisa fazer, mas de uma forma geral eu vejo essa peça uma peça musical talvez contemporânea, né? Porque ela vem com provocações sonoras, rusgas, ruídos, disparos. Achei muito interessante o processo de criação. Do ponto de vista de ver a Mugunzá com a Georgette, que a Mugunzá tem também eu resolvi isso em terapia, mas é uma equipe muito forte. É uma equipe, né? Tipo, é um time de futebol que entra para matar, assim, e a Georgette também, né? Tipo, então era muito legal ver esse engendramento acontecer, assim, de algumas coisas que a Georgette também queria, né, abrir a mão com as coisas, com um processo que meio que a Mugunzá também já tem. O Epidemia não foi um trabalho de mergulho, no sentido de 2 anos de pesquisa em sala de ensaio todo dia, 8 horas por dia, entendeu? Ele foi um trabalho realizado no meio de muita coisa que a Mugunzá faz, né? Então, às vezes, os ensaios eram de final de semana, né? Mas não deixou de ser um mergulho, mesmo porque o tema vinha vindo realmente, então tinha sido um mergulho, era como se fosse assim, um momento de se falar sobre muita coisa que eles tinham vivido, né? Então a pesquisa já tinha sido feita de alguma maneira. Então foi uma eclosão ali de experiência dentro daquele território. E o que nos afetou diretamente era muito essa questão mesmo da ausência do Estado, né? Para essas pessoas em maior estado de vulnerabilização social, principalmente os usuários de crack. E nessa confluência, isso era direcionado por Georgette e por Cris, né? E para Juliana também, Moraes, que também foi quem trabalhou o corpo, estava muito presente, e a gente corporificava muitas sensações, né? E isso foi sendo trazido para o tablado, para o chão do teatro, essas experiências, e traduzidas em textos, em músicas, performances, projeções, vídeo, fotografia, relatos, e aí a gente vai montando essa dramaturgia. Eu acho que foi importante ter esse núcleo de direção com mulheres, de trabalho de corpo feito por mulheres, para também trazer essa leveza, né, que o feminino traz em cima de um assunto tão duro e tão difícil de falar, tão difícil de lidar. Então, acho que esse corpo feminino trouxe essa poesia e essa leveza que, ao meu ver, o espetáculo traz, que o espetáculo carrega. No processo do Epidemia Prata, eu tinha recém-parido, né? Então, eu entrei no processo, ia participar, queria estar dentro do espetáculo. Só que aí eu me deparei com a questão da criação, que a gente cria um espetáculo do zero, né? Tudo tem que ser erguido. E aí eu tive que entender que o meu momento de criação, naquele momento, não era criar um espetáculo, porque eu estava no momento de criação de 2 crianças. E eu estou falando isso porque a gente está falando desse lugar da mulher, né? De um espetáculo
tão pesado, tão masculino. Não me arrependo, eu simplesmente respeitei o momento enquanto mulher, né? Corta tudo isso, mas assim, eu preciso falar que tem um componente machista muito forte, não só na sociedade, mas na estrutura nossa, e de como fomos amadurecendo, claro, todos, as mulheres também, não estou falando só dos homens, nós também. E quando chegou na Epidemia Prata, tivemos muitas mulheres, foi um processo muito difícil, várias vezes você via que os próprios homens não conseguiam deixar as próprias diretoras dirigir. Então foi um processo que ficou muito escancarado isso, foi um momento em que a Sandra estava recém-parida do Caetano. Era um momento que ela estava vivendo um momento muito frágil, tendo que dar conta de um momento muito denso, que era construir aquele espetáculo dentro do prédio ainda. Todas aquelas energias eram muito, muito densas mesmo, dentro do espaço do container. Ainda era recém-inaugurado o container, e o container precisou muito da força masculina da companhia. Ele foi erigido, precisou muito ter isso. Nós estávamos ainda numa coisa mais passiva. E esse processo da epidemia ajudou a quebrar a casquinha para sair o que tinha dentro e fez uma limpeza. Mas foi, sim, um dos processos mais difíceis de lidar com essa energia predominantemente masculina, porque ele era construído em cima de vivências do fluxo que os homens tinham muito mais do que nós. Os meninos, eles entravam dentro do fluxo, eles iam filmar a polícia, eu ficava ali na lanchonete, eu ficava dentro do container. Então, óbvio que eles tinham uma propriedade ali que nós não tínhamos. E se nós não galgássemos o nosso espaço, seria um espetáculo feito quase que só por homens, com uma visão masculina. Então, tive que ir, eu, Fadel, Sandrinha, Virgínia, Cris Rocha, Ju, esculpindo um possível feminino dentro daquela pedraria, metal, faca. Todo mundo fala que o processo criativo de qualquer trabalho, ele traz muitos gatilhos, né, no inconsciente e no emocional da gente. E para mim, a relação com a Fadel foi um gatilho muito forte, porque eu sentia que havia uma rejeição não à minha pessoa, mas ao que eu representava, né? E até o que a minha personagem representava. Eu gosto de dar. Se eu tenho, eu dou. Eu tento ser uma pessoa melhor. Eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa filha. Eu tento ser mais presente na vida das minhas netas. Eu faço faixa assinada para as coladas, eu não como carne, eu não compro roupa feita na China. Me encaixou chato, porque era miserável de planeta. Me critica o Big Brother, mas assiste um dia já fica viciado. Me assiste novela sempre que dá. Eu estava muito perdida no começo do processo, como eu não tinha muito contato, né, como eu visitava o container, mas eu não tinha aquela convivência e aquela vivência no teatro e na Cracolândia como os meninos, por exemplo, como a própria Sandra e Verônica. E isso fazia com que eu sentisse esse distanciamento dessa realidade que estava sendo espelhada no espetáculo. Então, eu pensei, eu tenho que falar sobre a minha realidade, sobre o que eu vivo. Na verdade, o que eu vivo no espetáculo é exatamente a grande maioria, né, da população em se falando de Cracolândia e da questão de usuários, né, dos dependentes químicos, que é essa coisa que a gente se coloca numa bolha e a gente se fecha e a gente não consegue transitar, né? Porque tem todo um contexto de medo, de receio e da própria falta de entendimento de como lidar com a situação, né? Porque é exatamente isso que eu percebia. Eu não sabia lidar com a situação, não sabia como reagir ou como fazer. Então, eu sentia que o medo paralisava bastante. Com certeza, a coisa que mais me marcou dentro desse processo todo da Epidemia Prata
foi um dia que durante o ensaio, um rapaz sentou para assistir o ensaio, era amigo dos meninos, acredito de longa data, e eles apresentaram a peça praticamente como ela já está hoje, e ele chorou no final. E aquilo me deixou encasquetado de uma forma, não sei se era uma peça que as pessoas tinham que sair chorando no final. Era uma peça que as pessoas deviam sair falando, putz, que puta que pariu, que bosta é essa vida, sabe? Que merda esse conflito, tudo isso que está acontecendo. E aquilo fiquei pensando a noite toda, remoendo, que eu tive a oportunidade de falar para eles no dia seguinte. E eu acho que foi realmente assim, a primeira vez que eu fiquei em choque, porque estava todo mundo olhando para mim e querendo me ouvir. E eu disse que eu, como um estudante de teatro, que faltava uma dialética dentro da cena, que precisava de algum ponto ali onde a reflexão fosse feita para quem estivesse assistindo, essa bolha, essa elite que consome teatro na cidade, estivesse assistindo e tivesse uma noção das questões que realmente perpassavam por eles, que não simplesmente saísse chorando porque o mundo é triste assim, mas se reconhecesse dentro desse processo histórico todo que está acontecendo aqui na região da Luz. Eu gostava muito de terminar o ensaio e ir embora para Casa Prata. Eu ia embora a pé, eu saía do Teatro de Container e ia para minha casa, eu moro no centro, então é uns 20 minutos caminhando. Eu me sentia muito protegido em estar prata e andar na rua meia-noite, 1h da manhã, em pleno centro de São Paulo, Cracolândia, sendo prata. E eu sendo prata, ninguém me pedia dinheiro, ninguém me parava. Era uma experiência um pouco de sentir um pouco essa potência de ser uma outra figura e ao mesmo tempo ser um pouco invisível. Então, bastante do meu processo criativo, da minha reflexão sobre o espetáculo, sobre a intenção que eu queria botar em cena, eu descobri nessas caminhadas pós-espetáculo. Eu sou a última forma que você vê, revê e faz da minha longa caminhada teu cine privê. Medusa! Me transforma em pedra e me usa! Medusa! Me transforma em pedra e me usa! Então, nenhum ensaio partia da onde tinha parado, não, sabe? Então, são autores com muita autonomia, todos eles muito diretores também, né? Diretores, essa função que de alguma maneira a gente vê dividida assim, de maneira nenhuma passa por eles, ou seja, o diretor ali é meio um parceiro mesmo. Eu gosto muito disso, então acho que não coloquei nenhum empecilho, né? Para que isso acontecesse, para que eles tivessem realmente autonomia criativa, e eles abarcam também muitas áreas, né? Então, quando você vê, eles já estão pensando em luz, em vídeo, eles já estão em som, né? Eles não estão esperando pessoas de fora chegar, então realmente uma companhia com uma configuração muito potente, né? Eu gosto bastante de pensar sempre o todo. Então, quando eu vou propor uma cena, um improviso para estar no espetáculo, eu penso no objeto que eu vou usar, penso aonde eu vou propor essa cena, e isso já é um pensamento de cenário. E isso não é um pensamento só meu, acho que é um pensamento do grupo. Então, todas as pessoas que iam propor uma cena, eles traziam objetos. E o que a gente foi fazendo, de alguma maneira, em grupo, foi organizando esses objetos. Eu acho que, de alguma maneira, até o próprio Sesc ele compôs esse trabalho, porque a gente ganhou uma doação do Sesc de extintores de incêndio. A gente sabia que a gente queria usar isso, então tudo é uma questão de testes. A gente testou isso com o pó prata que a gente utiliza, ele não deu muito certo. Depois a gente testou com água, deu certo. Depois a gente queria trazer cheiro para o espetáculo, aí a gente encheu esse extintor de cachaça. Então eu acho que é uma construção bem coletiva assim, sobre o cenário. A gente assina por uma questão para diluir, para não ficar tudo assinado Siamungunzap. Esse céu também foi um fator bem importante para o cenário, mas a Georgette que falava, eu quero um céu duro, eu quero um céu que amasse vocês, eu quero que isso seja bem forte, quero que seja gigante, quero que é um céu pesado.
no Epidemia, a gente começou a pensar, Georgette, Mungunzá, eu, como que a gente poderia compor os vídeos ali e não ser aquele primeiro pensamento de ser aquela tela nos fundos ali, projetando imagens, né? Como que a gente poderia tornar, levantei essa questão também, como a gente poderia tornar o vídeo, a essência do vídeo como uma presença ativa dentro do espetáculo, né? Até que chegou-se, depois de muita conversa entre todos, nesse formato desse telão diagonal, né? Oprimindo esses atores, né? É um teto, é uma fumaça cinza de pixels, né? Ali em cima dos atores, oprimindo a cenografia, oprimindo essas figuras, oprimindo a construção da iluminação também, esse recorte de luz, que não pode vazar também para a projeção, né? Eu tenho uma pesquisa que eu iniciei com a Companhia Mungunzá, no espetáculo Luiz Antônio Gabriela, que é trazer a técnica para dentro de cena, que é dissolver a operação da técnica entre os atores. Então, rola um rodízio, cada ator passa por um momento e vai operando a luz da peça durante a execução do espetáculo. Eu tinha muita vontade de trazer alguns elementos de estúdio para compor esse cenário, tanto pela questão de jogar foco para onde não existe esse foco, né, que as pessoas são esquecidas aqui na Cracolândia, né? O sistema ele acaba sucateando as vidas e a gente vê esse sucateamento de vidas na Cracolândia muito intensamente. Então a proposta de iluminação era para criar um imaginário poético para essa realidade tão dura e fazer um contraponto com essa realidade. Eu tenho uma relação por outro viés também com o espetáculo, que é a relação com o figurino, que fiz aí numa dupla com a Sandra Modesto. E aí, então, também eu queria dizer que esse foi um momento bem especial também do trabalho, né? Pensar um figurino onde quase nada é utilizado, né? Onde praticamente a gente gostaria que não tivesse figurino, onde o figurino é a própria pele coberta pelo pó prateado. Talvez pensar o figurino como pele mesmo, como aquilo que está na pele. Esse lugar de pensamento sobre a estética e do que veste foi também muito, muito interessante. Eu me lembro de um dia que a gente estava trabalhando uma questão de postura da coluna. E existem alguns trabalhos corporais de máscara, principalmente, que com o uso da máscara, a máscara neutra, ou uma máscara que não tenha já uma expressão, a expressão vai para a coluna. E daí, no meio desse exercício, eu estava propondo deles usarem a coluna e depois parar em alguma postura e tentar investigar essa postura corporal, o que essa postura corporal fazia com que eles sentissem, né? E aí, nesse momento, ficou claro que... Eu até fiz uma brincadeira depois, eu nem sei se fez exatamente aí, mas eu falei assim, ai Lucas, você sempre anda com a coluna tão aberta, né? O peito aberto, e essa não é a postura de quem está no fluxo, essa é a postura de quem tem uma vida boa, né? Que está feliz aí, porque os órgãos estão expostos para o mundo. E nesse momento o Pedro falou, nossa, é mesmo. Eu morei 28 anos na rua Jobs Pimenta, Pirituba, periferia de São Paulo. E lá o meu corpo foi moldado diariamente. Nas brincadeiras, no futebol, na briga, na violência. Quando o seu movimento instintivo básico de proteger os órgãos contra uma violência se torna uma postura, aí sim você tem um corpo da rua. Então, isso acabou entrando como uma chave no trabalho corporal. No lugar da dramaturgia, o que aconteceu é que nós trouxemos muito a sensação das nossas vivências, das relações que nós construímos lá, com o Danilo, com o Fernando, com o seu Cícero, com o seu Jailson, que eram todas as pessoas que estavam em situação de vulnerabilização extrema e muitos ainda no consumo do crack, mesmo que em processo de redução. Então, por sermos todos muito impactados, a gente levava isso para a sala de ensaio e a construção da dramaturgia foi muito amalgamada à encenação, pelas jams que a Fadel fazia em roda com a gente, ela colocava a gente num estado que a gente improvisava essas nossas sensações.
isso ia virando cena, cada um trazia aquilo, claro, que mais se identificava. E eu fui construindo textos também que, muito partindo da indignação do momento político que a gente estava vivendo, daquilo que eu via acontecer ali, fui trazendo isso como texto, não ainda como dramaturgia. Com tudo isso na roda, nesse caldeirão, textos, elementos cênicos, relatos de atores, a visão da Fadel nessa bruxa alquímica que vai temperando, a gente conseguiu esse caldo. E aí a dramaturgia mesmo, que foi a trama, a gente foi construindo muito coletivamente, assim, colaborativamente. Os acontecimentos no rodar, quando eles começam a correr em volta, o circular, são várias pessoas ao mesmo tempo, fazendo vários movimentos ao mesmo tempo, várias questões acontecendo naquele local que é o fluxo. O fluxo é o cu e o umbigo do mundo, então ele vai girando. E vai acontecendo, gente brigando, gente se beijando, gente perrecando, e gente perdendo dinheiro, e gente sendo tomada, e gente querendo fumar, e outros querendo brisar, e outros querendo ser feliz, e o mundo acontecendo ao mesmo tempo. Porque quando você está na questão do uso, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, por isso que as pessoas ali ficam travadas, porque é muito difícil sair do circular da realidade, para encarar essa nova realidade, por vários questionamentos de vergonha, afastamento de família, violência. Então, me pega muito ali, né? Essa questão, depois eles se enroscam. A vida se torna um enrosco. O Epidemia ele veio sublinhar e colocar em caixa alta todos os meus pensamentos com relação a essa sociedade que eu não vejo solução. Eu vejo o teatro muito como uma rasteira no indivíduo. Ele pode te transformar de uma forma que não tem volta. E uma vez não tendo volta, só tem ida, né? Esse que é melhor. Então agora a gente só vai. Eu tive a oportunidade de fazer uma pequena participação na peça, né? Onde uma poesia minha que eu transformei em música, que retrata um pouco também da minha realidade, que tem muito a ver com o que rola na peça, né? Primeiro espetáculo assim que eu assisti, né? E para mim foi um barato surreal. Primeiro que eu me identifiquei muito do que acontecia ali, e quase no final da peça, quando as pessoas estão deitadas no chão e acho que estava tendo uma chuva, né, por conta do frio, entendeu? E aquelas pessoas não têm o conforto, né, tá na rua, entendeu? Tá exposta ali. Aí várias delas acabam indo em óbito, né? Foi uma cena que chocou muito para mim. Sabe quando as piores metáforas se tornam foto no jornal, né? Então é isso, sem porto para atracar, somente o mar. Então uma desolação completa do futuro da nossa espécie, né? Então acho que por isso que na Índia gostaram tanto, sabe? Porque ali muitos daqueles habitantes daquele país também poderiam estar sobre aquela prancha, gritando, sem porto para atracar, somente o mar, né? Onde descansar nessa terra? Né? O descanso é para poucos. Por quê? Então, é uma peça revoltada mesmo, revoltada sobre essa escolha feita, que na verdade não é uma escolha, a gente sabe, a gente nasce dentro disso tudo e vai seguindo, e vai indo, né? E quando vê, o sistema todo está tão amarrado que quase que a gente não tem força, né? Porque a força bélica está do outro lado. Então, essa situação dura, esse grito humano, ele faz parte da humanidade. Ele está fazendo parte da humanidade. Nós estamos gritando, pelo menos uma grande parcela da população. E eu diria, só não diria a maioria, porque dentro dessa maioria oprimida, de uma maneira ou de outra, existem muitas pessoas que estão tão manipuladas, a gente sabe disso, estão tão desacordadas, estão em tanto sofrimento e luta e papapá, que elas nem conseguem perceber
a origem dessa opressão. Eu me lembro, por exemplo, uma vez que a gente estava no intervalo de ensaio e um moço que vivia por lá, ele agradeceu o Léo, falou: nossa, Léo, obrigada por essa jaqueta, vai durar bastante, acho que até uns 7 dias. E eu fiquei surpresa, falei: nossa, é uma jaqueta de couro, dura anos, né? Aí depois o Léo me explicou: não, é porque ele tá falando que ele gostou tanto que talvez ele espere 7 dias antes de trocar no fluxo a jaqueta por crack. Então, é uma maneira de pensar o tempo, de pensar o espaço, de pensar nas relações sociais que é bem diferente, né? A gente vai trazer essas pessoas para a cena porque a minha relação com ela, em algum lugar, vai ter uma potência, vai ter alguma coisa que para outra pessoa vai tocar. Você fala assim: poxa, você está fazendo um espetáculo na Cracolândia, contando a história da pessoa da Cracolândia, esse espetáculo só vai funcionar aqui. Daí viaja a gente lá para a Índia, daí, mano, vem um indiano e fala: aqui tem a mesma miséria, aqui tem a mesma galera correndo atrás de pequenas moedas, tá ligado? Aqui tem o mesmo rolê. Ele é muito atual, né? Ele vem anterior, aí é o que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que ele vaticina, de uma certa forma, esse estado de imobilidade que a gente tem, de rigidez e de desumanização cada vez maiores, né, e mais presentes, só que hoje com muito mais mortes, com uma imobilidade real de fluxo, né, de não fluxo. Então, assim, eu acho que ele vaticina mesmo esse estado de coisas, né? E nesse sentido ele espiraliza, né? Se a gente pensa em passado, presente e futuro coabitando, confluindo, talvez a epidemia ele esteja falando de algo que estava lá na frente, né? Que ele estava quase como se ele buscou ali o futuro para falar naquele tempo passado. E hoje, nesse presente, ele continua habitando também, né? Essa discussão que o espetáculo traz continua habitando aqui. Então, eu acho que eu diria isso, que essa gira continua girando. Assim, e infelizmente, em tempos ainda mais duros. Se a gente vivia a terra devastada lá, hoje eu não sei, eu acho que eu não sei nem nomear qual é a sensação que eu tenho do que a gente vive. Mas eu sei que que esse espetáculo conversa muito com o tempo de hoje. O nosso impacto social é a nossa criação estética do dia a dia. E o palco nada mais é do que alguns momentos em que você consegue aglomerar isso numa linguagem, mas diante da vida o palco continua, né? O artista ele amplia seus olhares. Eu acho que o palco ele pode evidenciar muitas coisas, mas essas coisas que você gostaria de evidenciar, elas têm que ser vivenciadas no seu dia a dia. E essa transformação, ela também ocorre de uma maneira muito potencial, assim. Ninguém do grupo de criação passou imune, né? Da criação do espetáculo. Imune, que eu falo... que eu acho que desde quando a gente veio para cá, na verdade, e a criação do espetáculo só potencializou tudo. Não dá mais para você andar na rua depois que você sai do metrô Luz e vem andando para cá, ou depois que você passa ali no meio da Craco. Não tem mais como você viver como se estivesse tudo bem, como se fosse tudo normal, como tem que limpar a cidade. É muito difícil lidar com essa realidade. Nós também estamos nas nossas bolhas confortáveis. E aí a gente sai da nossa bolha confortável e vem pra cá. Mas e aí, né? E aí? E aí, estando aqui, a gente se depara diariamente com esse fracasso e a Epidemia Prata, em alguma medida,
é a fotografia desse nosso fracasso. A primeira cena talvez seja o maior exemplo disso, de como a gente fracassou e tem fracassado estando aqui, mas que não há outro caminho se não ser estar aqui. E você me escuta por educação, você me escuta para poder falar de mim depois, você me escuta com segundas intenções, você me escuta para me colocar aqui em cima. Pode falar de mim, eu não me importo. Porque só quando você fala de mim é que todo mundo vai sentar aí e ouvir. Não é? Não é? Era perverso. A única forma de chegar e comunicar era correndo o risco de comunicar um equívoco. E pensamos muito. Então, por isso, vamos nos abster, não vamos falar? Então, vamos assumir e dizer que tudo isso é falho, que é só uma tentativa intelectualizada de dar conta de um problema que na raiz não tem nada de intelectual. Então a peça foi construída para que no final a gente puxasse o tapete da gente mesmo. Queria poder sonhar com um mundo melhor, ausente de maconha, crack e pó. Mas que pena, mano, a realidade é uma só. Há mais de 20 anos eu vegeto nesse mundo desumano. É foda, mano, nessa vida. Cê vale o que tem, como eu nunca tive nada, eu nunca fui alguém. Desde pequeno, humilhado e rejeitado na escola, era motivo de piada, me tratavam como aberração. Se for pra ser assim, João, eu preferia que me deixassem jogado naquele lixão. Lágrimas escorrem na sequência depressão, marcas que nunca vão cicatrizar em sonhar que eu tive um lar. E quem eu chamava de mãe só pensava em me espancar. É foda acordar pra realidade e ver que o pesadelo ainda continua. É isso.